Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui mais uma vez para o cumprimento da palavra de Deus, no que diz respeito ao batismo, aonde Jesus deu a ordem aos seus discípulos, em Marcos 16 e 15, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então as Escrituras Sagradas, ela dá uma ordem através do Senhor Jesus para os seus discípulos, para que eles preguem a toda criatura. E os que creem e forem batizados, a Bíblia diz que serão salvos. Então eles tinham a ordem de batizar, foi o que Marcos escreveu. E em Mateus, no capítulo 28, versículo 16, as Escrituras diz: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós aqui acabamos de fazer a leitura da ordem que Jesus deu no Monte da Galileia, para que aqueles 11 apóstolos ou discípulos pudessem ir às nações e batizá-las a todos aqueles que crescem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja o que o texto diz: em nome, não nas palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós olhamos nas Escrituras, quando nós examinamos, nós iremos encontrar os batismos realizados pelos apóstolos. Nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos, ou quer dizer, os Atos do Espírito Santo nos apóstolos, ou na igreja primitiva, no princípio do Evangelho. Quando a Bíblia diz em Atos, capítulo de número 2, nós podemos encontrar o texto onde todo mundo já conhece, intitulado Dia de Pentecostes, ou a descida do Espírito Santo. E naquele dia, a Bíblia diz, no capítulo 2, no versículo 5, a Escritura diz que em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E então ali estavam todas as nações no dia de Pentecostes, na festa anual em que os judeus faziam em comemoração à colheita. No entanto, dentro do cenáculo havia os 120 que estavam esperando aquela promessa de Lucas capítulo 24 e versículo 47 e 48 e 49, em que as Escrituras diz: destas coisas vós sois testemunhas. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E o 47 diz: em seu nome se pregasse o arrependimento, começando por Jerusalém. Então o Evangelho, ele começou em Jerusalém. Foi o primeiro batismo da igreja primitiva. E como foi realizado? A Escritura diz em Atos, no capítulo 2, no versículo 37, ao término do sermão, em que o Espírito Santo, através do apóstolo Pedro, se pronunciou diante daquelas multidões, e a Bíblia diz, ou daquela multidão, e a Bíblia diz no versículo 37, Atos 2 e 37, e ouvindo eles isto, compungiram seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. A Escritura diz aqui que todos os que creram naquele dia foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Aproximadamente quase 3.000 almas. Isso em Jerusalém. O Evangelho não parou em Jerusalém. E nós encontramos o registro nas Escrituras Sagradas, em Atos, no capítulo de número 8, quando o evangelista Filipe estava pregando em Samaria, no versículo 12, nós encontramos mais um registro que diz: mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus,
e do nome de Jesus Cristo se batizavam, tanto homens como mulheres. Encontramos mais um registro de batismo usando o nome do Senhor Jesus Cristo nas águas. Então nós encontramos mais algum registro? Vimos primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, agora nós vamos ver aonde? Na casa do centurião Cornélio. Quando Pedro traz uma palavra na casa do centurião, no versículo 47, a Bíblia diz, de Atos 10, versículo 47 e 48, diz a palavra: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor Jesus. Então rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Não foi diferente na casa do centurião em Cesareia. Então nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas mais um lugar aonde o batismo foi realizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Será que tem mais? Vamos ver aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19 e versículo 1, quando Paulo, apóstolo, se encontra com os discípulos de João Batista. E no versículo 1 diz assim, de Atos 19: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Respondeu-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Versículo de número 5: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então nós encontramos também Paulo nessa cidade batizando aqueles que um dia achavam que estavam batizados. Quantos estão desta mesma natureza? Quantos que foram batizados um dia no catolicismo pelo padre, usando as palavras em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo? Aí ele sai do catolicismo, vai para uma denominação protestante religiosa, chega lá, o pastor pega aquela pessoa, leva nas águas e batiza do mesmo jeito. Como? Em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Renovou o batismo católico. Não usou o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme nós vemos nas Escrituras Sagradas. Mas hoje nós estamos aqui com o nosso irmão diácono, que recebeu a fé, que crê no Evangelho, que crê no único e verdadeiro Deus, pelo qual o seu nome é Senhor Jesus Cristo, e ele está aqui hoje, juntamente do lado do nosso irmão Marcos Joel, né? E nós hoje vamos batizá-lo em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino 447 e descer o nosso irmão às águas. Se você nunca viu o batismo verdadeiro, hoje chegou o dia de você ver o verdadeiro batismo. Compare este batismo de hoje com o seu batismo, para ver se você vai estar batizado conforme as Escrituras, ou você se encontra ainda no paganismo, batizado conforme o Padre, em nome de Pai, de Filho e do Espírito Santo. Não é assim que eles batizaram. Veja como foi. Vamos lá? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nasceste de novo, anda já com Deus, pertenceste ao povo que vai para o céu. Tens a lei escrita no teu coração, em ti já habita a plena salvação. Seu caminho é estreito, a porta é também. Tudo está feito, não demores, vem. No portal da vida, Cristo acharás. Ao findar a lida, lá no céu tu estarás. Amém?
aqui está o nosso irmão Diácono. Amém, irmãos? Amém. Irmão Diácono. O irmão crê no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu, como ministro de Deus, lhe batizo em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Já desceste as águas, passaste o Jordão, tens ainda mágoa no teu coração. Foste batizado, como foi Jesus, seguindo ao seu lado, para o céu de luz.